Olá, falando hoje sobre um assunto que eu gosto muito e faz entender como funciona o universo. O assunto é: o observado também está observando o observador. Já parou para pensar nisso? Que tem algo querendo obedecer aos nossos desejos? E talvez a vida não seja apenas algo que você observa, né? Mas de alguma forma, aquilo que você observa também talvez esteja respondendo a forma como você olha para o mundo. Essa é uma ideia presente em diversas tradições filosóficas e também espirituais, né? A de que a realidade não é apenas um cenário fixo, mas ela é um campo de possibilidades que responde à nossa consciência, responde às nossas atitudes e responde às nossas escolhas. Quando a gente muda a forma como enxergamos uma situação, por exemplo, muitas vezes a própria situação começa a mudar. Mas como a situação mudou, se antes a gente que mudou? Interessante, né? Então a situação mudou ao nosso estado interno, será? Não porque a realidade obedeça magicamente aos seus pensamentos, né? Mas porque a sua percepção altera as suas decisões e você acaba mudando o cenário, né? A sua energia, a sua disposição, né? E até as oportunidades que a gente consegue perceber obedecem ao nosso estado interno. É como se a vida estivesse constantemente perguntando: quem você acredita que é? E a resposta não vem apenas pelas palavras, né? Mas ela vem a maneira sobre como você vive todos os dias, a sua frequência em maior tempo, predominante, né? Vamos dizer assim. Existe uma passagem muito conhecida na Bíblia que ela diz: ao que tem, mais lhe será dado e terá em abundância. À primeira vista, isso pode parecer apenas uma referência às riquezas materiais, né? Às coisas do mundo, mas não é bem assim. Existe uma interpretação muito mais profunda. Quem tem fé, quem tem esperança, quem tem gratidão, quem tem coragem e quem tem principalmente disposição para agir, tende a desenvolver ainda mais essas qualidades. E como consequência, costuma perceber mais oportunidades, construir melhores relacionamentos e também persistir diante dos desafios, né? Ela enxerga onde estão as oportunidades, porque a energia mostra onde estão as portas. Já quem alimenta constantemente o medo, quem alimenta a escassez, quem alimenta o desânimo, pode acabar reforçando esse mesmo ciclo em sua própria vida. É como se aquilo que você cultiva dentro de si encontrasse maneiras de crescer também no mundo do lado de fora, né? Isso nos leva a outra reflexão muito interessante. O universo parece responder ao estado da consciência, da nossa consciência. Independentemente da crença de cada pessoa, é difícil negar que nossos pensamentos influenciam nossas emoções. Muita gente fala: eu acredito piamente que pensamentos materializam coisas, né? Hélio Couto fala: pensamento é matéria. Claro, tem que manter aquilo, como eu falei antes.
a frequência de maior tempo, a frequência que mais permanece no dia a dia, né? E as nossas ações influenciam nossos resultados. Por isso, antes de perguntar por que minha vida está assim, talvez seja interessante perguntar que tipo de consciência eu estou alimentando hoje, que tipo de consciência eu estou alimentando todos os dias, qual é a minha energia que reverbera por mais tempo, né? Você acorda esperando problemas ou acorda esperando possibilidades? Interessante essa pergunta, né? Você acredita que o universo está a seu favor ou acredita que ele está aqui para você e ele não são um? O universo por acaso quer te derrubar? Acho que não, né? Mas muita gente acredita. Você acredita que quer vencer ou quer ser vencido pela vida? Acredita que nada dará certo? Você fala sobre seus sonhos com alguém que está construindo um caminho ou como alguém que desiste, ou que desiste antes de tentar, ou que desiste nos primeiros desafios, né? Essas perguntas são poderosas porque elas revelam o estado interno que direciona grande parte das nossas escolhas. Muitas tradições chamam esse campo de criação de substância universal, inteligência divina, também é chamado de energia criadora, ou simplesmente a presença de Deus em tudo. Independentemente do nome que você prefira, a ideia central é semelhante. Existe uma fonte inesgotável de possibilidades e podemos aprender a cooperar com ela ao invés de lutar contra ela. Mas e como fazer isso? Como eu diria, primeiro, desenvolvendo clareza. Quem não sabe para onde vai, dificilmente perceberá o caminho quando ele aparecer. Depois, cultivando emoções de confiança, cultivando emoções elevadas como gratidão, como compaixão, como alegria, como amor, como fé, como esperança, essas emoções não eliminam os desafios da vida, mas elas, vamos dizer assim, elas mudam completamente a maneira como lidamos com eles, como lidamos com os desafios. E depois, agindo, nenhuma transformação acontece apenas no pensamento, né? A consciência abre portas, mas como estamos na matéria, são as atitudes que atravessam essas portas. São as atitudes. Claro que são necessárias que sejam ações conectadas. Você tem que sentir que aquele é o seu caminho. Um outro elemento que muitas pessoas muitas vezes subestimam é o poder das palavras. As palavras não servem apenas para comunicar. As palavras são muito poderosas. Você já observou que uma pessoa fala alguma coisa e o universo obedece aquilo? É como se ela estivesse utilizando o poder do verbo, né? As palavras organizam nossos pensamentos. As palavras influenciam as nossas emoções e moldam a forma como interpretamos a realidade. Pensa por um instante, quantas vezes se diz frases como minha vida é um desastre, eu nunca consigo, nada dá certo para mim. Mesmo quando são ditas sem intenção, essas frases reforçam muita negatividade,
elas trabalham contra você, contra o seu corpo, contra a sua vida, contra a sua energia. Essas frases reforçam uma narrativa interna que vai acabar limitando as suas ações. Agora imagina substituir essas palavras, substituir esses padrões por palavras conscientes, né? Palavras como você mesmo não se culpa, você se ama, você se acalma, você diz para você mesmo, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, novas oportunidades estão surgindo, eu tenho a capacidade para superar esse desafio. Você mesmo se acalma, você mesmo se coloca no estado de aluno da vida. Isso não significa ignorar os problemas ou fingir que tudo está perfeito, mas significa escolher uma linguagem que fortaleça a sua capacidade de agir, ao invés de enfraquecê-la, né? Na própria Bíblia, nós encontramos um princípio semelhante quando lemos que a morte e a vida estão no poder da língua, né? No livro sagrado está escrito isso. As palavras podem construir pontes ou levantar muros. As palavras podem despertar coragem ou podem alimentar o medo. Elas podem te travar, né? Você tem que pegar o pensamento com a boca na botija. Muito ajuda isso você estar presente, você respirar bem, você praticar a meditação te ajuda a estar presente para você perceber o seu pensamento. A palavra negativa ela atrai coisas que te afastam do teu poder, te afastam daquilo que tu quer. E principalmente as palavras, elas moldam a conversa mais importante da tua vida. Aquela conversa que acontece dentro da tua própria mente. Talvez seja exatamente por isso que o observado também esteja observando o observador. Nós somos os observadores. O observado são os elétrons, é a inteligência infinita do universo, né? Não porque o universo esteja julgando cada pensamento nosso, né? Mas porque a forma como você olha para a realidade, ela influencia profundamente a maneira como a realidade se apresenta para nós. Quando a gente muda a nossa consciência, a gente muda as nossas escolhas. Quando a gente muda as nossas escolhas, a gente muda os nossos caminhos. Quando muda os caminhos, a gente muda e acaba conseguindo escolher novos resultados. E assim novos resultados começam a surgir, né? Então, se a gente fizesse um teste, vamos fazer um testezinho durante os próximos dias, né? Observe os seus pensamentos, observe as suas palavras, as suas atitudes, observe as suas crenças, né? Observe se aquilo que você diz para si mesmo te ajuda ou te levanta. E pergunte a si mesmo, eu estou alimentando a realidade que desejo? Eu estou construindo, eu estou fortalecendo aquilo que eu quero deixar para trás, né? Eu estou deixando para trás aquilo que não me ajuda. Talvez a maior transformação da nossa vida não comece quando o mundo mudar, então, né? Talvez ela comece no instante em que a gente começa a decidir observar o mundo como uma nova consciência. Porque, no fim das contas, aquilo que você escolhe cultivar dentro de si pode influenciar profundamente a forma como você vive tudo o que acontece ao seu redor. Então vamos cuidar daquilo que a gente está plantando, porque o solo ou o universo
vai fazer crescer aquilo que a gente planta, aquilo que a gente semeia dentro de nós como energia, né? Gratidão.